resistente, e um outro grupo chega generoso, em confiança, né? Chega e já traz o manuscrito e diz: eu escolhi você, gostei da sua voz, gostei do livro X que você publicou, quero trabalhar com vocês, né? Simpatizei, traz e coloca, deixa um manuscrito em confiança. E é interessantíssimo como esses dois grupos agem tão diametralmente opostos, né? Sendo clientes da mesma editora. Então, como é que os clientes da mesma editora chegam, uns muito resistentes, né? E outros muito generosos, muito abertos, muito felizes até, se tornam amigos. Ele vai falar mais sobre isso depois, porque ele é muito carinhoso, né, com os amigos que ele faz. E aí ele me perguntou o que eu teria, né, a dizer sobre isso no livro, né, o que a gente poderia conversar sobre isso dentro do assunto do livro. E eu escolhi, então, falar sobre um aspecto que eu normalmente não falo. Eu sempre falo das origens da inveja na cultura brasileira, da Santa Inquisição no Brasil, né, das práticas da Santa Inquisição no Brasil, porque são realmente coisas muito importantes, né? Foi essa a espiritualidade que moldou a nossa cultura, né? Que moldou os extermínio índios, que moldou a escravidão, que moldou os judeus cristãos novos que vieram para o Brasil e foram perseguidos aqui, né? E tiveram seus bens confiscados e foram encaminhados para morrerem na fogueira em Lisboa, né? Famílias inteiras destruídas, e a prática de denúncia, né? Quando a pessoa denunciava, ela recebia propina. Aquele que era denunciado não tinha direito de defesa, tinha os seus bens confiscados, tinha a sua família toda penitenciada, isso está escrito. Família penitenciada, pais, mães, irmãos penitenciados. Isso significa que todas essas pessoas foram para o cárcere. Então, famílias inteiras destruídas, né? E nenhuma sociedade pode crescer bem com esse tipo de espiritualidade. As pessoas crescem com medo com a cultura do segredo, elas têm medo até de pensar, porque o seu pensamento pode te denunciar, o seu pensamento pode te levar a agir de alguma maneira que te cause ser denunciado, ou seja, se você pensar, você pode morrer, né? Lembrando que a igreja proibiu livros, proibiu cultura, proibiu hábitos de higiene, proibiu uma série de coisas, e com isso ela formou uma estrutura cultural extremamente negativa, né? É muito confuso para o cérebro ter que obedecer determinados mandamentos que dizem não matarás, não roubarás, e você vê a própria igreja matando e se apropriando de bens alheios, né? Então, é uma formação cultural muito problemática, muito difícil, e que nos trouxe uma cultura de inimizade entre nós, né? Nós somos inimigos uns dos outros, e uma cultura de falta de amor, né? De ódio, é uma cultura de ódio. Os nossos amigos recebem tudo, os nossos inimigos, que são todos os outros, que não são próximos da gente, esses inimigos, eles, né, não, para eles nada, para os nossos amigos tudo, para os nossos inimigos nada. Não, um país que tem uma inimizade entre os seus cidadãos, né, é um país que não progride. E como é que isso se manifesta, basicamente, né? Como é que a gente poderia dar um exemplo disso? Então, eu peguei um trecho que diz que a pressão do grupo é um terror contra o qual é claramente perigoso se opor. Logicamente, será mais seguro para todos seguirem o exemplo dos que os cercam. Esta é a consciência social geral, evitar a inveja que irá marcar o diferente para, nessa ordem, impedi-lo, excluí-lo e destruí-lo. Então, aquele que é diferente, que cria alguma coisa, que constrói alguma coisa, ele precisa ser, pela estrutura de grupo, ele precisa ser impedido. Desculpa, gente, eu esqueci a ordem, tá? Nessa ordem, impedi-lo de continuar produzindo coisas diferentes, excluí-lo, e a ordem é essa mesmo. Primeiro,
impede a pessoa de continuar fazendo aquilo que ela está fazendo, de diferente. Depois exclui essa pessoa, e a partir do momento que ela está sozinha e frágil, você a destrói. Então, as pessoas que chegam na editora temerosas, elas sabem que elas produziram alguma coisa diferente daquilo que seria aceito, entre aspas, e elas chegam temerosas das consequências, né? Temerosas da inveja dos outros, temerosas das consequências daquilo que elas fizeram. Né? Então, assim, muito é uma coisa muito forte, né, na nossa cultura, e que, infelizmente, vem de séculos de repetição. Né? Então, assim, gente, me perdoe, mas eu não estou conseguindo ler sem chegar bem pertinho da letra. Né? E aqui diz que a inveja é uma expressão sádica dos impulsos perversos, ódio, entre aspas, ódio, relacionado à pulsão de morte, à agressividade, ódio, e está relacionado ao ataque decorrente de sua comparação não suportada entre eu e o outro. Então, assim, se você não pode suportar que o outro seja diferente, essa sopa de letrinhas traduzida é: eu não suporto que o outro seja diferente. Ele tem que ser destruído. O diferente tem que ser destruído. E aí, a pessoa que chega, né, numa editora com um trabalho original, ela tem muito, se estiver, né, lidando desta maneira, ela tem muito medo. Só que esse medo está dentro da gente, né? Esse medo ele está dentro da pessoa. Então a pessoa chega na editora projetando aquele medo, aquela negatividade que está dentro dela. Ela já chega com o pé atrás, nem conhece a editora, nem traz o original para ter uma avaliação correta do seu original. Como é que a editora pode fazer alguma coisa sem ver, né, o original da pessoa, sem ver o que vai ser editado? Como é que eu posso editar alguma coisa sem que isso apareça para mim para ser editado? E por que uma pessoa chega numa editora e não quer mostrar o seu original? Né? Como assim? Né? Como que você vai editar o seu livro sem mostrá-lo? Infelizmente, isso é decorrente dessa cultura de inveja, né? E aí eu também separei um outro pedaço que fala, né, como é que é o outro, a inveja de si, entre nós, a inveja de si mesmo. Tem duas coisas, né, que existem. Somos todos sujeitos, está escrito aqui também, eu vou ler que é melhor. Somos todos sujeitos e objetos de nossa própria inveja, além da dos outros. Isso está... quem escreveu isso foi Joseph Berck, que é um autor que fala de inveja, né, e vários outros, Milton Bonder, Cleani Ventura, vários autores que falaram sobre inveja pesquisaram o assunto, né, e tem comprovação, enfim. Esse autor ele diz que nós somos todos vítimas e objeto da nossa própria inveja, além da dos outros. Então você pode ter inveja de si. Como é isso? Né? Como existe inveja de si mesmo? É o ódio contra si. Né? É aquela pessoa, é aquilo que todos nós fazemos, não é uma pessoa apenas, todos nós fazemos isso, porque a inveja é de todos nós. Né? Todos nós fazemos isso um pouco conosco mesmo, que tem uma parte de nós que sonha, que deseja fazer grandes coisas, que deseja mudar o mundo, que deseja trazer coisas novas, que deseja fazer, né, livremente, criar livremente coisas novas. E tem a outra parte de cada um de nós que diz: não, você não é capaz, você não é competente o suficiente, o que você está pensando, quem você pensa que é. Isso somos nós falando conosco mesmo, nós nos censurando, nós colocando a nós mesmos para baixo. Quem você pensa que é para fazer isso? De onde você tirou a ideia de que você poderia fazer isso? Isso não é o outro falando com a gente, isso é a nossa mente falando conosco. Essa é a inveja de si mesmo. É um pedaço de mim que inveja o outro pedaço de mim. E esses dois pedaços, eles ficam lutando entre si sempre. E um dos dois acaba ganhando.
quem consegue construir alguma coisa, né, o lado positivo, o lado animado, o lado que é capaz de criar, ganhou. E aquele que, né, não cria e que chega desconfiado na editora, como assim? Esse lado da inveja ganhou, né? O lado da auto-inveja ganhou. Só que a gente não tem só a auto-inveja, a gente tem a inveja do outro também. Eu invejo a mim mesmo e eu também invejo aos outros, né? As outras pessoas que eu acho que têm coisas que eu não tenho, que eu acho que me ameaçam quando criam coisas diferentes. Se elas criam coisas diferentes, isso tem uma série de significados que eu não quero ver. Então eu prefiro destruir aquilo, me coloca em risco a minha vida. Aquele que faz uma coisa nova coloca em risco a minha vida, coloca em risco a minha existência pacífica, medíocre, né? Se a pessoa vai e faz com facilidade uma coisa diferente, ela me mostra que eu também poderia fazer isso, mas eu não quero. Isso é a nossa inveja de nós mesmos, né? Um povo que não, não aplaude seus heróis, é um povo que não honra e homenageia seus heróis, um povo que nós, brasileiros, né, que não aprendemos com o passado e não construímos um futuro diferente para os nossos filhos. Isso é a cultura da inveja, do ódio, da falta de amor. Um povo que é capaz de amar, né, prepara um mundo melhor para os seus descendentes, estrutura uma sociedade em que o seu descendente, o meu filho, o meu neto, ele tem uma vida melhor do que eu, e eu prezo isso. O meu legado é esse, que as gerações futuras tenham uma vida melhor, que as gerações futuras tenham mais do que eu tive. Né? Esse é o meu legado, é deixar o mundo melhor para os meus filhos e fazer filhos melhores para o mundo, né? Vice-versa. Então, esse movimento de oferecer coisas que eu não vou usar para os outros, essa generosidade não é uma prática no Brasil, infelizmente. Nós queremos muito nos dar bem em cima dos outros, nós queremos muito uma série de coisas, tá? Mas, enfim, nossa cultura é de se dar bem em cima do outro. Você nunca deixa nada de bom para a sua descendência, para as próximas gerações, se você cultiva esse tipo de pensamento. Né? Infelizmente, a gente também não aprende com os erros do passado. Nós repetimos os mesmos erros sistematicamente. São coisas assim que em outros lugares não aconteceria. Não, na África, em que há povos que são menos desenvolvidos do que os brasileiros, se houvesse... estou usando um exemplo, tá, gente? Não estou formalizando nenhuma afirmação, estou usando um exemplo. Então, existem na África as tribos que resolveriam questões de enchente ou de... enfim, ou de problemas de terra, né, ou de problemas de enchente, ou de problemas de calor, enfim, problemas de natureza que atingissem a tribo, elas seriam resolvidas imediatamente, elas não se repetiriam ao longo de gerações, sabe? Os sábios da igreja, não, desculpe, os sábios da tribo não permitem que essas coisas se repitam ao longo do tempo. São problemas que são resolvidos e não se repetem mais. Né? Então, assim, mesmo culturas primitivas, né, elas têm amor aos seus cidadãos, elas têm amor às suas próximas gerações, então elas fazem com que essas próximas gerações não sofram determinados problemas que elas tiveram. E a gente aqui, infelizmente, geração após geração, estamos lidando com as mesmas coisas, com os mesmos problemas. Isso é uma infelicidade muito grande no nosso país. Por isso a gente está aqui para conversar sobre isso, sobre a questão ética, né? Porque diz o rabino Newton Bonder, e eu vou ler, porque isso também é muito legal, é uma afirmação muito
É uma afirmação muito categórica que o Rabino Newton Bonder faz. Tudo, se você inveja o seu vizinho, ver que aquele que mora do outro lado de sua rua, da sua cidade, do seu estado, é seu irmão, amigo, filho, discípulo. Se você não ver isto, você não vai ver que tudo que acontece com ele também acontece com você, às vezes em dobro. Então, se o seu vizinho, né, se o seu vizinho do outro lado da rua, se você deseja o mal do seu vizinho do outro lado da rua, o que acontecer a ele acontecerá igualmente com você, às vezes em dobro. Newton Bonder, Cabala da Inveja, 1992. Isso foi publicado em 1992. Isso tem 30 anos. 30? Há 30 anos atrás o Rabino escreveu isso, porque o que ele quer dizer? Somos todos cidadãos, né, da mesma cidade, do mesmo país, e aquilo que acontecer de ruim com um, vai acontecer com o outro também. Vai acontecer comigo também. Se eu não me preocupo com o bem-estar do meu irmão cidadão, e acontecem coisas ruins com ele, acontecerá comigo. De alguma maneira, eu vou ter que pagar por aquilo de ruim que aconteceu com o outro, que seja em aumento de impostos, que seja em perdas financeiras, que seja como for. Se eu crio situações de ódio, né, eu vou sofrer situações de ódio. Isso se voltará contra mim inevitavelmente. Infelizmente, né, depois que Newton Bonder escreveu isso, nós pudemos ver isso agora, né, anos atrás, na pandemia. Infelizmente, determinadas coisas permitiram que muitos brasileiros morressem. E aqueles brasileiros, que eu não estou me referindo a ninguém especificamente, gente, eu vi isso do outro lado da minha rua. Do outro lado da rua onde eu estava, havia uma festa, no meio de um monte de gente morrendo. Algumas pessoas estavam festejando por nada. Estavam simplesmente se divertindo. Era uma festa de sexta-feira, como todas as sextas-feiras tinha festa. Então, aquelas pessoas estavam festejando numa hora em que outras pessoas estavam morrendo, adoecendo, sofrendo. Aquelas pessoas, elas estavam correndo risco e, eventualmente, trazendo risco daquele lugar onde elas estavam para outras pessoas, para outros lugares, né? E o que acontece nessa situação? Você não cuida do seu vizinho, né? Você pode causar mal ao seu vizinho, esse mal pode se voltar contra você. Então, se você não tem, em relação a esse exemplo da pandemia, né, que eu vi, né, então, se há pessoas ali naquela festa e se alguma delas se contaminar, ela vai contaminar outras pessoas, ela vai provavelmente poder também contaminar pessoas próximas, pessoas queridas, da sua família ou do seu círculo de amigos. Ela pode causar mal a pessoas que ela quer bem, e isso se voltar contra ela mesma. Nós vimos isso, eu vi isso na pandemia. Então, assim, eu não estou censurando ninguém, eu estou só relatando uma coisa que aconteceu, né? Até eu fui vítima disso, eu não tinha pego Covid até encontrar uma pessoa que pegou Covid e transmitiu para mim numa situação social em que ela não deveria estar. Ela estava e ela transmitiu o Covid para mim, né? Eu encontrei com ela e dias depois eu fiquei doente de Covid também. E me lembrei que ela tinha mencionado que ela tinha estado doente e que estava ali, naquela situação social. Então, uma pessoa que não respeitou, né, a gravidade da doença me contaminou. Isso é não honrar, né, não cuidar do seu vizinho, do seu próximo. E não desejo mal a essa pessoa, óbvio, mas certamente ela pode ter, da mesma forma que contaminou a mim com a doença, pode ter contaminado pessoas próximas a ela e ter sofrido por isso, né? Enfim, se a gente não cuida do seu próximo, né, se a gente não cuida do nosso próximo,
O mesmo pode acontecer conosco e, às vezes, em dobro. Tudo que acontecer com ele, com o seu próximo, com o seu vizinho, acontecerá com você, às vezes, em dobro. E acho que as pessoas que chegam lá na editora Letra Capital, finalmente o João chegou, está aqui com a gente, as pessoas que chegam lá na Letra Capital com esse tipo de comportamento, né, João? Vou apresentar você para as pessoas. João Batista Pinto, editor, dono e editor da Letra Capital Editora, que, né, fez a gentileza de publicar meu livro, que eu levei o original para publicar, né? Publicou meu livro e está aqui generosamente falando conosco sobre a sua experiência como editor, né? O que ele viu, o que ele vai... Ele que vai contar para a gente o que ele tem para dizer. João, bem-vindo ao podcast, ao Eticast, né? Que a gente fala essa questão da ética, da inveja, e como é que a gente pode fazer para ficar melhor, né? Diga, conte. Oi, Noemi. Primeiro, agradecer o seu convite. Muito obrigado. Foi uma satisfação publicar o seu livro, de grande valor. O livro tem partes assim muito interessantes. Eu estava falando com ela, essa questão da inveja de si mesmo é um intrincado de coisas dentro da gente que, no final, a gente projeta. Além de nos prejudicar, a gente prejudica o semelhante, né? Noemi, quer dizer, tem várias coisas que eu quero contar para vocês aqui da editora, mas na orelha do seu livro, inclusive, eu escolhi esses trechinhos, eu acho muito interessante, inclusive em função do título que você deu para essa live, né? A Ética do Amanhã. Você, num trecho do seu livro, você diz: no Brasil, o passado é esquecido e o futuro nunca chega. As gerações recomeçam do zero. Uma escolha da inveja, não receber o conhecimento das gerações anteriores. Eu acho que isso que é a destruição da sociedade, da família. Você fica sem raiz. Você está sempre recomeçando. Você não aproveita todo o conhecimento acumulado. A gente está vendo isso muito agora, né? Em vários setores da sociedade, a desestruturação da família, né? Eu acho muito ruim que a gente... Inclusive, o judeu dá muito valor a isso, né? O sentido de pertença, né? A gente mal sabe quem é o nosso avô, bisavô e trisavô, nem pensar. A gente não sabe de onde a gente veio, né? A gente não tem o costume de anotar coisas que a gente ouviu dos mais velhos, né? Fotos. É muito triste. É rara a família brasileira que tem, assim, que vai longe lá no passado, né? Eu publiquei um livro aqui eu vou até mostrar. Deixa eu dar para vocês verem esse livro aqui. Chega mais para cá, chega mais para cá. Para cá? Não, para frente, que eu quis dizer. O Moinho. O Moinho. Isso. Isso aqui é um relato de uma sobrevivente do Holocausto. Aliás, ela não chegou a ir para o campo de concentração, mas os parentes dela foram e tudo. Olha que coisa interessante. Esse livro é tão rico em fotografia. O nome da autora chama Roland Fischberger. Eu falei: Roland, como é que você consegue tanta foto? Essas famílias fugindo da guerra, sendo perseguidos. É impressionante o carinho desse povo pelo passado, pelas histórias. Por isso que é um povo que resiste, né? É um povo que sobrevive, né? Pequeno, mas... Então, ela contou uma coisa que eu achei incrível. Um antepassado dela falou assim, que ela foi à Europa pesquisar material, recolher material. Ele falou assim: vai na casa que nossos avós moravam e tal, não sei o quê. Você vai encontrar no quintal, você cava em tal lugar, tem um baú lá de
de metal, que você vai encontrar todos os documentos, fotografia. Ela foi passada assim 40 anos, 50 anos, ela foi lá, achou exatamente, então ela trouxe documentos. Eu falei, caramba, e a gente aqui, essa coisa que você falou do brasileiro não se achar, não cultuar os heróis, os antepassados, você não tem essas histórias para contar. Impressionante, né? Ela é um livro assim que tem umas 400 ilustrações, fotos, bilhetes. Então, essa coisa da gente se boicotar. Você estava falando aí da coisa de você, a inveja de si mesmo. Você, não, isso não vale a pena, isso não vale nada, isso não... Então, eu tenho visto isso aqui, quer dizer, em autores, inclusive... para mim, isso aqui é um exemplo. Eu gosto de mostrar esse livro aqui. E, assim, tem muitas histórias, Noemi. É assim, que eu vejo que no meu site tem comentários de pessoas que a gente atendeu e publicou, e a palavra que eles mais colocam aqui é acolhimento. As pessoas se sentem muito envergonhadas. Agora mesmo, aqui, uma hora atrás, bateu um rapaz negro, assim, ele se tímido e tudo. Sabe, você publicou um livro de um senhor, José Brasileiro. É uma história triste, porque ele era um ex-presidiário. E esse rapaz, quando eu mandei ele entrar, porque o expediente já tinha acabado aqui, eu mandei ele entrar, senta aqui um pouquinho. Ele falou, olha, eu tenho uma história para contar. O nome dele, eu não sei o sobrenome, eu anotei, mas agora o nome dele é Hércules. Foi um caso muito conhecido. Esse rapaz ficou preso injustamente por 1 ano e meio. E ele quer contar a história dele. Ele falou, como é que eu publico um livro? Então, o fato de eu mandar ele sentar numa sala com ar-condicionado, senta aqui, vamos conversar, eu não posso te atender, que eu estou me preparando para uma live, e ele contou a história, muito triste. O cara ficar 1 ano e meio preso injustamente. Tá na internet, né, a história dele, e ele agora quer fazer esse relato. Então, ele saiu tão agradecido que normalmente as editoras não dão muita atenção a esse tipo de gente. E olha que eu já publiquei cada história incrível, assim, de pessoas que chegam, principalmente pessoas de idade, né, que guardam coisas. Você acha que dá para publicar? Você acha que isso é publicável? Claro. E principalmente quando são pessoas mais idosas, você, poxa, isso é muito importante você deixar para os seus netos, para os seus descendentes. É um registro muito importante, né? E tem um livro que eu publiquei, que era um avô, que ele narra as peripécias dele, as artes. Então, eu estou descrevendo isso para os meus netos. Então, a editora está fazendo 27 anos, agora em dezembro, dia 12, a gente completa 27 anos. A gente tem um lado que é muito esse lado acadêmico. A gente é bem reconhecido como uma editora acadêmica, mas a gente publica essas coisas assim, são preciosidades que a gente publica. Tem muita coisa assim, relatos de vida, né? E eu queria mostrar um livro aqui, Noemi, é assim que a gente mostra? Mais para cá, mais para cá. Aí, não. Aqui pertinho pode ficar, mais para a sua... Não, mais para trás um pouco, João, para trás. Está muito próximo da câmera. Mais um pouquinho. Ok. Agora move para a direita. Move assim, tá? Move para a direita. É o contrário, sim. Aí, o amor desfeito em pó. Eu quero... o amor desfeito em pó. Aqui você falou das diversas formas de abordagem. Olha que interessante. Essa escritora chama Cici Carvalho. Eu estou num prédio aqui, bem no centro da cidade do Rio, né, na Avenida 13 de Maio, ao lado do Teatro Municipal. Ela veio procurar uma editora que era nesse prédio, só que no andar de cima. Era uma editora
que, que, que era de Pernambuco, mas tinha uma filial aqui, só que essa editora tinha fechado. Aí ela desceu, perguntou porteiro na porta, tem alguma editora? Aí bateu aqui, o porteiro falou, não, tem a Letra Capital. Ela entrou, ela e a irmã, essa autora, a Cici Carvalho, ela é médica sanitarista, mas ela escreve, e veio com a irmã, que é intelectual também. Aí eu recebi, aí aquela outra coisa, ao mesmo tempo que tem aquele que desconfia, tem a pessoa que olha para a cara da gente, vê o que como a gente acolhe, se sente tão confiante. Aí ela falou assim, eu não quero mais procurar essa editora, você que vai editar o livro. Poxa, esse livro aqui é incrível, né? É um livro muito bem escrito, é história de relação de familiar que tem, assim, no caso, era o filho da personagem que usuário de droga, né, de cocaína. É muito interessante. Ela fala que chega um momento que a mãe tem que dar o limite. Então, é muito... transformado em pó. O amor... Então, ao mesmo tempo que já teve caso aqui de pessoas que, olha, pelo site, espalhar a editora no Rio de Janeiro e tal, e a pessoa não... Teve agora, há 2 semanas atrás, uma senhora brigou, porque como a gente falou, para dar um orçamento, eu tenho que ver o que eu vou publicar. Tem que saber o título do livro, o assunto, ver quantas páginas vão dar esse livro, qual é a tiragem. Não, eu quero fazer 100 livros assim, mas só não pode mandar. Não. E ela achou um absurdo. Aquela coisa que acha que a gente vai roubar os originais, né? Assim, a ideia que está ali no livro. E a gente explica que, olha, a senhora desconfiando disso, existe uma forma de se resguardar, até uma informação importante. Você pode, antes de enviar os originais para a editora, você pode registrar isso na Biblioteca Nacional. Pronto, está ali, é um documento. Mas, normalmente, as pessoas vêm aqui, confiam e ficam satisfeitas, né? Amém. Mas, deixa eu ver, tem coisas aqui, Nani, se você lembrar, quiser me perguntar, que a gente conversou um pouco antes, né? Sim. Tem esses desconfiados, né, que não querem entregar os originais. E tem coisas incríveis. Tem uma que me acusou de a gente ter modificado, alterado o original. Chegou ao ponto de trazer uma advogada aqui. E é uma das coisas que a gente não faz, é mexer no texto do autor. A gente exige que tenha um revisor profissional, que ela pode contratar ela mesma, ou então a gente usa a revisora da editora aqui, que está com a gente há muitos anos, que é a Rita Lupe, né? Que há muitos anos. Então, porque eu, como editor, eu não posso publicar erros de português. Ali é que você vai construindo, né, a cultura, e você publicar erro não pode. Mas a pessoa chegou ao ponto de achar que a gente tinha mudado, e a gente não muda. A pessoa mesmo fazia confusão. Enfim, essa coisa você falou, né, da pessoa trazer essa confusão interna e projetar na gente, isso já aconteceu muitas vezes, né? Assim, tem casos, né, que a gente custou até depois. Tem coisas que eu acho que não vale nem a pena aqui contar, porque é muito triste, né? As pessoas não estarem organizadas internamente e sabendo o que quer. Tem pessoas que não... Assim, eu quero publicar um livro, você já tem um texto? Não, eu quero que alguém escreva, eu vou ditar o livro. Falei, isso aí é possível, aí tem que contratar um ghostwriter. Enfim, eu tenho paciência para explicar, mas às vezes é complicado. Mas a gente está sempre aberto aqui para conversar. Noemi, você gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, João, olha só. Essas coisas, né, que a gente não imagina que um editor, né, que uma pessoa de uma editora tenha que lidar com esse tipo de coisa, né? A gente acha que as coisas vão ser mais simples, que as pessoas vão levar o seu original
para que você edite isso, né? Mas o que me levou a procurar essas duas passagens aqui do livro, que é, né, a autoinveja e a inveja do outro, né? E o outro é o próximo, o outro é aquele que está na sua frente. É a pessoa que, por exemplo, você leva a sua proposta de publicação de um livro para uma editora. Você, a princípio, estaria lidando com um semelhante no sentido de um irmão, uma outra pessoa confiável. Você não vai propor, não vai fazer enfim, você não vai fazer um negócio, né? Você não vai construir alguma coisa junto com alguém em quem você não tenha confiança. Porque quando você faz isso, quando você desconfia do outro, aquilo vai se voltar contra você e às vezes em dobro. O que acontece? A pessoa não faz aquilo que ela desejava fazer, ela não publica o livro, ela não está satisfeita, ela não está feliz nem com ela mesma, nem com o seu próximo. E essa é, para mim, né, na verdade, a maioria da nossa população segue essa cultura. Mas, claro, não é só isso, né? Nós temos aquela parte que é generosa, que confia, né? Que não tem medo, que dentro de um patamar normal, são pessoas de um patamar normal, quero dizer, a pessoa não está se destacando, não está se tornando objeto de inveja, né? Porque quem se destaca se torna objeto de inveja. Mas a pessoa que está simplesmente tratando de fazer o seu melhor, viver da melhor maneira, essa pessoa também chega na editora, né? São esses autores generosos, que nem você falou que você deu esses exemplos, né, das pessoas que trouxeram coisas muito bonitas. E aquelas pessoas que ficaram amigas, João? Como é que é? Como é que vocês estabelecem a relação de amizade? Então, eu vou mostrar agora um outro livro. Vamos ver se eu consigo mostrar. Mais um pouquinho. Eu não estou vendo muito bem, não, João. Eu estou num lugar mais alto. Será que eu acho que eu tenho que virar a câmera aqui, será? Eu acho que... Não. É o Dedé que poderia fazer essa troca de botar você maior para a gente poder ver. Aí, Dedé, muito bem. Olha, esse livro, aí, o escritor... O nome do escritor é Sobrevivente da Guerra. Esse me tornou um grande amigo. É um polonês, Tomasz Liszowski. Essa foto aqui, que a gente colorizou, é ele e a mãe dele em Varsóvia. Ai, que gracinha. É linda essa foto, né? A gente colorizou. Esse livro aqui, quando eu li os originais, eu chorei. Eu falo que é um livro de alta ajuda, e ele conta uma das passagens mais tristes. A Polônia foi invadida pelos alemães, pelos nazistas, né? E o pai do Thomas, ele entrou para a resistência à invasão. E o pai dele acabou indo para o campo de concentração, para Auschwitz, e ele e a mãe ficaram numa prisão, que era do lado do gueto de Varsóvia, que é Paviak, que é o nome dessa prisão. Ele passou, então, eles perderam o contato, ele com o pai, e ele ficou com a mãe, né, nessa prisão, e até acabar a guerra. E quando acabou a guerra, ele contando, né, é lindo, assim, porque são pessoas de muita fé, são pessoas assim de uma força de vida impressionante. Quando acabou a guerra, quer dizer, eles ficaram 2 anos e pouco sem saber se o pai dele estava vivo, né? E passou eles foram para... A ideia deles era sair da Polônia, da Europa, totalmente destruída. Varsóvia estava destruída, né? E eles foram para a Bélgica. E lá eles conseguiram descobrir que o pai dele estava vivo. Foi a coisa mais linda do encontro. Olha, que bom! E vieram depois para o Brasil. Esse livro, esse Meu Caminho para a Lua, porque ele leu, quando pequeno ainda, o livro do Júlio Verne. Eu tenho isso, né?
Mas é lindo, ele conta toda essa passagem lá na Europa até vir para o Brasil. E aí você vê, e ele é uma pessoa de tanta fé, que conta uma passagem triste, mas quando ele encontra o pai ele falou assim, João, ele nunca me contou o que passou na prisão, para preservar ele e a mãe, porque eles não souberam o sofrimento que o pai passou em Auschwitz. Nossa. Então, é assim, é um livro belíssimo. Ele conta que o pai dele era agrônomo, e ele veio, quando ele migrou para cá, ele veio para trabalhar, foi para Vassouras, trabalhar em fazenda de café. E depois... Então, ele conta essa passagem lá da infância dele em Vassouras. Aí, ele veio para cá e já tinha uns 12 anos já. Muito bonito esse livro. Então, assim, esse tornou um amigo. Eu já publiquei mais uns 4 livros dele. É um poeta. Inclusive, ele é publicado. Esse livro foi publicado em polonês, foi publicado em inglês. Na Polônia, ele ganhou prêmios. E ele é um grande poeta. E aqui no Brasil, ele foi professor da cultura inglesa e do Colégio Pedro II. Hoje ele está com... E ele é um grande pintor. Ele pinta maravilhoso. Os quadros dele são de uma alegria, de tanta cor. Falei, gente, esse homem sofreu tanto, passou tanta dificuldade. E essa expressão de vida, assim. Ele é um grande amigo. Assim, já conheço o Thomas já há uns 18 anos, mais ou menos. E tem muitos aqui. Né? Amigo mesmo, né? 18 anos de conhecimento. Puxa vida, parabéns. Que beleza. E, assim, a gente tem muita coisa aqui. Eu separei. Tem um outro livro que eu gostaria, de uma pessoa que você conhece. Esse livro é bem... Sobreviver 2. Sobreviver 2. É da nossa querida amiga, escritora Sofia Débora Levi. Ela pega os sobreviventes do Holocausto. E essa foto que está na capa aqui é uma das entradas lá de Auschwitz. Esse livro aqui ele foi lançado esse ano, tem 3 meses. É impressionante também. Uma coisa que até eu refleti com você, se é que a inveja maior do que os nazistas, eu não falo do povo alemão, porque o povo alemão... Dizer, não. O povo alemão é diferente dos nazistas. Assim, a maior inveja é chegar ao ponto de dizer que tinha que ter a solução final, que era matar todos os judeus. Isso é o auge da inveja, né? Você querer exterminar por isso esse nome Holocausto, que é extermínio de um povo inteiro, né? De uma etnia. Mas é uma coisa assim impressionante. Esse livro aqui é terrível o relato. Terrível. Mas eu tenho publicado coisas assim. E o outro livro... observação... Fala. Pois não, fala. Não, eu queria te mostrar um outro assim, para o pessoal conhecer um pouco do que eu faço. Esse livro aqui é Labirinto Brasil. Labirinto Brasil. Esse eu quero te apresentar, esse autor. É uma análise, já pegando esse aspecto político, econômico, ver que essa coisa é emperrada, porque é um país incrível, maravilhoso, que a coisa não anda. Não desenvolve. Exatamente, é meio amarrado. Não desenvolve. Né? Eu sei. É uma infelicidade que seja dessa forma, mas né? E, na minha opinião, em função de inveja, né? Porque o Estado burocrático é a expressão em si daquela nivelação que você não pode falar. Cara, a burocracia é a essência de impedir o crescimento, né? Eu anotei uma coisa do teu livro, falando nisso, que a inveja é uma força paralisante, niveladora, que impede e elimina aquele que é diferente. A regra é manter o grupo sempre igual, sem
sem que ninguém se destaque. Impressionante essa coisa assim, dessas coisas socialista, comunista, assim, não, se um sobressai, a outra parte dá em cima, vamos ficar todo mundo igual, né? Porque para você muito... saber que isso não é ideologia, isso é de outra ordem, né? Isso é uma coisa assim. Você não quer que ninguém se sobressaia, porque aí você tem inveja e você vai... E a burocracia, ela existe para isso mesmo, tá? A burocracia ela fecha a porta. Você está caminhando, exatamente. Não, você não pode passar. É terrível, né? A burocracia. Esse Labirinto Brasil, mais ou menos, ele mostra essa coisa amarrada. Ele faz vontade. Vou gostar muito de ler esse livro. Vou gostar muito de ler esse livro. Vou gostar muito de ler esse livro. Você vai ter, vou mandar para você. Vale a pena. E eu vou te apresentar. O autor chama Jorge Borges. Ele é excelente, escreve muito bem. Um poder de análise, de síntese muito grande, né? Facilita para a gente entender as coisas, né? Um bom escritor faz isso. Eu acho, né? Não sei, não posso dizer o que é um bom escritor, mas eu acho que a pessoa que tem conhecimento e facilita para o outro entender é uma pessoa que, no mínimo, é generosa, né? Está se dispondo a oferecer o seu conhecimento. Isso é muito legal, eu acho, né? Essa é o Dedé fala para a gente falar sobre a questão ética. Essa é a parte ética da pessoa. A pessoa com ética, ela faz isso. A pessoa que tem honra, né? Não é honra a palavra, é hombridade. Não sei, me fugiu a palavra, mas é um sentimento bonito, né? A pessoa que tem o conhecimento e transmite o conhecimento de uma forma que o outro aprenda, que o outro entenda, né? Essa coisa do professor é generoso. Os bons professores, eles estão dedicados ao conhecimento, dedicados ao que os alunos aprendam, né? Isso é uma coisa linda. Com crescimento, né? Você tem um subtítulo, o título no teu livro, que você fala que a gratidão é o oposto da inveja. Da inveja. Né? É a resposta, é a solução. Resposta. Já é a cura. É a cura. É a cura. Da inveja, né? Você e assim, não fica feliz com o sucesso dos outros, né? Parece que te atinge, né? E a cura é fazer exatamente o movimento contrário. Vou falar rapidinho, porque para entender que a inveja e a admiração, elas trabalham da mesma maneira, é na direção daquilo que o outro tem de melhor. Você inveja o que o outro tem de melhor, mas você também admira aquilo que o outro tem de melhor. Então, a admiração e a inveja, elas caminham na mesma direção. Só que uma vai para frente e a outra vai para trás. Ou seja, a inveja, ela se volta contra a própria pessoa. E a admiração leva a pessoa na direção do outro. Quando a gente admira alguma coisa, a gente quer chegar perto. A gente quer ficar junto, a gente quer se apropriar daquelas coisas boas que a gente está vendo no outro ou na situação. Né? A gente quer ser igual. Quando você admira um ídolo, admira uma pessoa, você quer ficar junto dela. Quando você admira alguma coisa, você quer ir naquele lugar ou viver com aquela pessoa, estar junto daquilo que você admira. É bom. Estar junto de quem eu admiro é bom. E aquilo abre o meu peito. Aquilo, né, admirar faz com que você aprenda aquilo que é bom no outro. Você absorve aquilo para você. Ao invés de você fazer como a pessoa que inveja, né, ela se destrói, ela se come por dentro, fica morta de inveja real. A inveja mata mesmo. Né? Ninguém morre de admiração, mas você morre de inveja. Porque é físico, João. É venenoso. Né? A inveja atinge fisicamente a pessoa. Tem estudos que mostram que o fígado contrai, né, que a pessoa se contrai internamente. E é ruim. Sentir inveja é ruim. Mas admirar é bom. Admirar faz a gente feliz. Você fica junto de uma pessoa que você admira, você fica feliz. Alegria.
é a alegria, né? É o lado, é o belo, é o bom. E isso é tão fácil de conseguir, João. É tão fácil, sabe? É só virar essa chavinha de, ao invés de detestar aquilo que o outro tem, admirar aquilo que o outro tem, é só dar uma viradinha de chave assim e passar a gostar do outro. Gostar do que o outro tem de diferente. Na hora, porque a inveja e a admiração são entre iguais. A gente admira e inveja aquilo que a gente reconhece no outro. E isso, né, é a mesma coisa, isso está escrito, não fui eu que escrevi, foram, né, vários autores, Freud, e vai por aí afora. Então você reconhece, tanto a inveja quanto a admiração reconhecem o que existe no outro. Eu só posso reconhecer o que existe no outro porque eu tenho igual, ou semelhante, talvez não igual, mas semelhante. Aí é que eu posso reconhecer e admirar ou odiar. Então, se eu admiro alguém, é fácil fazer igual, ou pelo menos é muito mais fácil fazer igual do que quando eu invejo. Quando eu invejo, cara, até eu conseguir superar o ódio, né, as coisas ruins por dentro, leva muito tempo. Mas admirar, quando a gente admira, nossa, a gente aprende mais fácil, vive melhor, é mais feliz. Então, O quando você exemplo tem encontra. muita força, né, Noemi? O exemplo traz muita força. Você vê uma coisa boa, que é exemplo para você, isso te eleva, te impulsiona, né? E você, que está me descrevendo, você, quando lê determinados originais e quando determinadas pessoas chegam para você, João Batista, com um original bonito para publicar, esse, como você mostrou agora, né, do Caminho para a Lua, você se comoveu com aquilo, você admirou aquela pessoa capaz de sobreviver a todas aquelas dificuldades e trazer uma coisa boa, trazer uma coisa bonita. Isso, quando você lê isso e você fica amigo dessa pessoa, você não se sente melhor? Você não se Nossa, sente maior? Não é o, bom? o Thomas, quando chega aqui, agora ele já está muito idoso, está com 88 anos. Ele sempre vinha tomar um café. Agora a esposa dele está muito doente, tudo. Ele não vem mais, mas a sensação, não só minha, dos meus funcionários aqui, é como se o ar ficasse mais leve, assim, ficar meio refrigerado, aquela coisa boa, uma presença. Ele é um cara assim, Isso. é um cara que eu já vi mais grato à vida. E tudo ele agradece. Ele é Que muito legal. católico, como a maioria dos poloneses, né? Ele é um homem que comunga todos os dias. Opa. Então, a comunhão. E ele passa essa coisa, ele chega assim, fala, Thomas, venha mais aqui, que é tão bom. A tua presença traz uma coisa boa no ambiente, fica assim, tudo muito leve, né? É Que tão coisa bom, boa. uma pessoa que É, gratidão o nome admirar é uma dele. coisa boa. E eu, assim, tem uma outra escritora, né, que veio aqui, ela, assim, chegou, tal, deixou um original, eu achei, não sei, eu acho que... E eu tinha que pegar o metrô, eu acho que eu tinha uma coisa assim, eu levei os originais dela para ler. Foi outro caso que eu comecei a ler e chorar, as lágrimas corriam no metrô. Falei, gente, essa mulher escreve assim no nível de Teresa d'Ávila, de São João da Cruz. Essa mulher teve uma epifania, assim, uma poesia de uma beleza, mas tão grande, assim, como se a pessoa tivesse uma revelação. É belíssimo o livro dela. Felizmente eu não estou com ele aqui, mas Como é o nome? assim, eu não estou tendo. O nome dela é Maria Luísa Não, o nome Ventura. do livro, Maria Elisa Pois é, Ventura. não estou me lembrando aqui. Maria Mas Elisa Ventura parece o nome da filha do Zueni Ventura, é, que é chama Maria, Elisa Ventura, mas ela não é Maria Elisa, né? Maria Nome Luísa Ventura. Belíssimo. Eu não sei se. Ela é uma poetisa, assim. Eu não sei, tem coisas que se escreve, eu acho que não sei se consegue repetir, que o momento é de tão intensa beleza que aquilo se reconhece e se emociona, né? Que você vê a beleza é muito transformadora, né? É cura,
bonitas. Quando você está doente, vê coisa bonita, escuta coisa bonita. Né? A beleza Isso é uma era orientação. É uma orientação que dizem que é exatamente assim. Quando você está doente, procurar coisas para te fazer rir, procurar coisas para fazer, coisas bonitas para fazer, coisas que te façam rir. Isso ajuda a pessoa a se curar. Né? Uma música bonita, né? Tudo isso ajuda a curar. Isso ajuda a curar. Querido João, a gente já está um pouquinho além da hora e foi um prazer enorme. Né? Que coisa maravilhosa você ter vindo com todas essas histórias, com todos esses exemplos, que coisa legal. Muito obrigada, João, de verdade. Estou te agradecendo, porque vou pedir para você agradecer, né, se despedir também, mas eu quero dizer para você que foi maravilhoso. Dedé, o estúdio quer falar alguma coisa? Maria Elisa Ventura, ele está no meio de nós. Estou aqui, muito obrigado ao escritor João Batista Pinto, editor da Letra Capital. É a principal letra dos escritores do Brasil. Principal, hein? Obrigado aos ouvintes, internautas, amigos, fãs, amigos, telespectadores. Guilherme Lupe, obrigado para Guilherme Luto, dizendo que conversa de alto nível, parabéns. Induscom, o nome do livro de Maria Luísa Ventura é o Ele Está no Meio de Nós. E é claro, isso mesmo, maravilha. E eu peço desculpas por desconhecer a tecnologia, eu fiquei enrolado aqui. Acho que foi o Espírito Santo que me ajudou a me encontrar aqui, porque eu não estava perdidaço aqui. Pelo treinamento antes comigo. Pode deixar, a próxima vez vai ser muito mais fácil, muito melhor, você já sabe como é que é, já vai entrar direto. Vamos combinar, pode deixar, vai ter mais. Desculpas aí, Gustavo, pela amplitude da imagem, só faltou colocar o celular deitado. Obrigado a vocês, eu tenho que encerrar, porque daqui a pouco já começa outro programa, Alimento da Noite com a Bispa Silvana Bidô. Próxima quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, com produção de Rodrigo... É Rodrigo, né? Rodrigo Bulgarin. Rodrigo Bulgarin, esqueci o nome do produtor, realização da nossa FM. A transmissão foi para todo o Brasil, através do Twitch, para toda a Europa. Clique no YouTube, faça a inscrição, dê um like de positivo e acione o sininho. Nossa FM Web e Nossa FM SP. Obrigado para vocês, ele está chamando no zap, mas não posso atendê-lo agora. Tchau, ouvintes, internautas, amigos de todo o Brasil, toda a Europa. Tchau. Obrigado, João. Obrigado. Mármore. O imperador meu manto negro. Vamos sair.